ideia é falar para vocês hoje sobre os 3 passos que profissionais de saúde infantil, de qualquer área da saúde infantil, podem usar e devem usar tanto para diagnosticar como intervir de forma eficaz nos distúrbios do sono quando a gente fala de 0 a 18 anos de idade, ou seja, da primeiríssima infância do recém-nascido até o adolescente. Mas mais do que falar sobre esse formato, a ideia é mostrar para vocês uma solução de processo com relação a isso, com relação a essas intervenções, as intervenções e ao diagnóstico relacionados ao sono nessa faixa etária. E fica difícil até separar, né, o que é consequência, o que é produto e o que é parte do processo em relação a essa questão da maneira de intervir. Isso bate muito com a forma com que a gente trabalha lá no hospital, né, e na nossa prática clínica também no consultório. A verdade é que a nossa ideia é direcionar um pouco mais, né, a estrutura do atendimento clínico também frente a queixas de sono, na busca de alguma maneira, trazer benefícios, ganhos, soluções ali para aquele paciente, para aquela família, né, fazendo uso, claro, de ferramentas mais práticas, tanto de acompanhamento quanto de intervenção para esses pacientes, né, em relação ao progresso deles, a direção um pouco maior aí dessa estrutura desse atendimento, a supervisão, então, de casos clínicos para aprimorar a habilidade, né, e a tomada de decisão dentro da intervenção em sono infantil e, por conseguinte, aumentar, claro, né, tanto a adesão quanto a recorrência desse paciente ali no nosso consultório, bem como, de alguma maneira, como produto, né, trazer aí a sensação de segurança para nós mesmos quando a gente aborda essas questões de sono infantil. Então, fica até difícil, né, separar o que que é produto, o que que é parte do processo, quando a gente repensa a nossa atuação frente às questões do sono. A questão, na verdade, é que, e talvez seja esse um dos motivos, ou alguns dos motivos que muitos de vocês estejam aqui, é que existe talvez um cimento, uma amálgama do que não está na literatura. E isso conta não apenas da experiência, talvez por sono ser uma ciência relativamente nova, e falo isso muito pela área médica, que é a que eu tenho mais vivência, ou a gente não estuda. Eu arrisco a dizer que poucos aqui tiveram contato com isso, se tiveram foi na residência, não durante sua formação básica. Eu, durante a minha formação, fui ter quando eu fui fazer residência de neurofisiologia, ou seja, após a neuropediatria, inclusive. Então, existe um corpo de evidência na literatura que é muito solto, e existe a experiência para juntar tudo isso que está na literatura, que fica muito solto. E isso daí, a experiência não está tão bem descrita ainda, não está tão bem segmentada ou tão bem evidenciada. O que traz o que mostra que, assim, é muito mais importante a gente tentar fazer essa união desse conhecimento junto com a experiência para tentar colocar uma visão prática dessa abordagem, porque muitas vezes eles estão soltos, eles não estão tão integrados. E acho que dentro disso, e por isso estamos aqui juntas hoje, a gente entende que olhar para qualquer questão do comportamento humano envolveria ou deveria envolver essa visão integrada das áreas, né, que compõem aí o entendimento, não só do sono, né, mas do comportamento como um todo, da fisiologia do ser humano. E acho que trazendo um pouquinho, né, da nossa trajetória, tanto individualmente quanto coletivamente, acho que a gente vem de trajetórias em que, de alguma maneira, a gente foi buscando, né, compreender, o quanto que esse processo, né, acho que visa o entendimento de diferentes facetas do comportamento, podem de alguma maneira gerar resultados mais significativos, né. Então, individualmente juntas nós fomos entendendo isso, né, que nós pensávamos dessa forma, que então, olhar por diferentes ângulos é fundamental. E ao longo da nossa trajetória, então, tanto organizando cursos, quanto dando aulas, supervisionando alunos, né, coordenando aí, participando de pesquisas, enfim, né, a gente foi de alguma maneira sendo moldado e moldando essa nossa identidade, fortalecendo essa nossa essência, para que com essa bagagem a gente juntas possa compartilhar um pouco
dessa vivência nossa, né? Que é uma vivência prática, não apenas prática, né? Também muito bem fundamentada em pesquisa, em teoria, mas que integra esse aprendizado, né? E que, de alguma maneira, pode agregar na perspectiva de como se olhar para as questões de sono na infância. E acho que antes da gente mostrar o passo a passo para cada um de vocês, eu acho que é importante talvez a gente enxergar ou tangibilizar algumas das cascas de banana que estão no nosso dia a dia e que aparecem onde a gente pode estar caindo como profissionais de saúde. Eu acho que a primeira casca de banana que é muito comum, eu diria que é o caso, por exemplo, da apneia obstrutiva do sono. Então, dentro da apneia obstrutiva do sono, muitas pessoas que vão intervir nas questões respiratórias do sono, aí coloco a apneia como exemplo, acabam deixando de investigar e intervir em questões, por exemplo, de associações relacionadas ao início do sono. Então, ou então a manutenção disso. É aquela criança que muitas vezes adormece vencida pelo cansaço, no meio da noite acorda por uma apneia, não consegue voltar a dormir, e aquilo ali é um gatilho, por exemplo, para uma questão que vai ser maior para o paciente, para a família do paciente, que é a dificuldade de retornar a dormir. Então, isso vai além da queixa que veio para a gente. A queixa que veio foi uma queixa respiratória. Só que a consequência maior não está sendo nem a questão respiratória. A consequência, tanto para a qualidade de vida da família quanto do paciente, é a questão comportamental. E para a gente que atende muito criança com alteração do neurodesenvolvimento, a gente sabe que isso acaba sendo extremamente importante. E assim, só que na verdade, muitas vezes parece que a gente está lá, puxa, eu vou resolver essa apneia, e acaba sendo uma armadilha, porque o paciente pode até melhorar de uma questão, mas essa outra questão, é que mais impacta o comportamento, a gente fechou os olhos para ela. Ou a gente achou que mexendo só naquele componente ia resolver, mas não vai. Exatamente porque a gente não enxergou aquela queixa como de uma forma muito ampla, de uma forma mais completa. E acho que, puxando, né, um pouco disso que a Letícia está trazendo, uma outra casca de banana que certamente a gente se depara na nossa prática clínica tem a ver com as queixas de insônia, as tão comuns queixas de insônia que chegam ao nosso consultório. Na verdade, muitas vezes a gente está tão sob controle de resolver aquela insônia, de diminuir o sofrimento daquela família, que a gente deixa, às vezes, de avaliar aspectos que são indispensáveis para a composição da nossa intervenção. E um desses aspectos tem a ver justamente com os aspectos emocionais, né? Eu sei que para os psicólogos, às vezes, isso é quase que óbvio, mas não necessariamente isso é tão óbvio para outras áreas da saúde, né? Então, alguns profissionais, muitas vezes, não sabem como avaliar esse aspecto emocional, por exemplo, da ansiedade, ou têm receio de tocar em alguns assuntos, né? E isso é uma armadilha, por quê? Porque a literatura na área do sono já traz com bastante consistência que a ansiedade, por exemplo, é um mediador da insônia em adultos e que existe toda uma correlação entre aspectos emocionais e a insônia, tanto no adulto quanto na criança. Então, essa certamente é uma variável que tem que ser investigada, não só quando a gente fala da criança, do adolescente, mas também dos pais, né? E a prova disso, então, é que muitas vezes, muitos casos de insônia só tem uma melhora efetiva quando o profissional da saúde faz o quê, gente? Encaminha para um especialista da saúde mental, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, que vão olhar um pouco mais para essa dimensão da saúde mental, né? Eu sempre brinco, quem me conhece sabe que eu falo que o sono, às vezes, é a pontinha de um iceberg, né? E aí a prova, então, disso tudo é que quando essa questão, né, do tratamento psicológico se dá, o sofrimento dessa criança, ele obviamente diminui, enfim. E o profissional que faz toda essa interlocução, tem essa compreensão, é, ele se sente muito mais seguro, né, pronto, ele se sente muito mais seguro inclusive no direcionamento que ele vai dar para o caso, né? Não necessariamente o profissional que encaminha é o que vai para um profissional da saúde, né? Ele vai tratar das questões de saúde mental, obviamente, mas quando ele entende o que está se passando ali, isso obviamente faz com que aquele caso tenha uma chance muito maior de ter um bom desfecho, né? Exatamente. Eu acho que a terceira e mais
Comum, né? comum, acho que é a mais comum, casca de banana que as pessoas caem, armadilha que as pessoas caem é com relação à higiene do sono. Então, muitas vezes, e eu recebo o paciente assim, chega para a gente, o colega me manda o paciente, Letícia, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. A família fala, eu já tentei de tudo. Eu até uso na aula, nas aulas de insônia uma frase bem grande, é a consulta do já tentei de tudo. Só que o que é esse já tentei de tudo? São detalhes, ajustei detalhes da rotina, luminosidade, sequência de comportamentos que precisam ser realizadas, mas a gente sabe que, por exemplo, a higiene do sono, onde a gente encaixa tudo isso, ou até esse novo termo, a higiene circadiana, ela sozinha, isoladamente, não é eficaz para tratar, por exemplo, uma insônia de início de sono. Então, no final das contas, isso é uma armadilha, porque as pessoas realizam isso, fazem isso, aprendem isso, isso está inclusive em alguns guias, alguns guidelines, só que no final das contas o que acontece? Nada muda na insônia da criança, nada muda a rotina, mas aquela dificuldade de iniciar o sono se mantém. E por quê? Porque a gente não chegou exatamente no ponto que precisa chegar, ou a gente não utilizou as ferramentas ou enxergou o problema. E por que que isso é um problema maior? Porque isso dá descrença tanto no paciente de que aquilo que você está fazendo funciona, quanto em você, profissional da saúde, ou na gente, profissional da saúde, que aplica isso e acaba olhando assim, tá, mas eu faço o que não funciona nada, o que que vai funcionar então se apagar as luzes antes, se arrumar o quarto, fazer a sequência, não está funcionando. E acaba gerando frustração, tanto para a família, quanto para quem está aplicando aquele método de tratamento. Espero ter vocês aqui dentro aprendendo sono, porque vocês vão ver que sono é apaixonante. Parece difícil de cara, porque a gente faz e o resultado é mais ou menos isso e aquilo, mas realmente, se a gente tem as ferramentas certas, o processo fica muito mais tranquilo. E se a gente está de mãos dadas também. Muito melhor, isso eu garanto, Tá né? bom, gente? Tchau, tchau, boa Obrigada, boa noite, noite. obrigada. Boa noite a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.